Um, dois, três, quatro. Olá, pessoal. Bom, quando a gente fala de função modular, né, ou seja, usar justamente a definição dessa operação para falar da função, né, que ela acaba gerando, a gente vai ter algumas particularidades, como por exemplo o gráfico, né? Mas antes de gráfico, esse gráfico ele só surge justamente por conta da lei de formação, que é algo meio óbvio, né? A gente já vem falando que toda função deve ter três coisas, né? Domínio, contradomínio e lei de formação, quase me escapou. E então a gente vai falar dessa função, usando essa nova operação que a gente acabou de ver. Tranquilão? Bora lá então? Se liga. Quando a gente fala de função, então, função modular, ela também é uma função das que a gente estuda no ensino médio, ou seja, uma função real, em que o domínio é real e o contradomínio também. Eu vou colocar aqui escrito para tu, tá? Isso aqui seria o domínio e isso aqui seria o contradomínio. Ou conjunto imagem. Beleza? Que aí a gente vai ter daqui saindo as imagens. Tá. E a lei de formação? Aí a lei de formação de x com y, ou de x com f de x, né? Vocês sabem, é a mesma coisa. Vai ser sempre módulo de x. A princípio, né? Sem grandes novidades. Módulo de x, função modular, ela vai ser dada, né, através daí. Então sempre você vai poder ter alguma coisa aqui dentro desse módulo. Quando eu falo alguma coisa, algum valor real, né? X é real, lembrando. Aqui é da onde saem os x's, e aqui, por isso que tá nessa ordem, aqui é da onde saem os y das imagens. Beleza, gente? Sim? Tá, então aqui dentro pode ter, por exemplo, assim, pode ser assim, x, que é uma função do primeiro grau, né? Seria 1x. Mas pode ser uma função de segundo grau aqui dentro, pode ser uma função exponencial aqui dentro, pode ser, enfim, tem mil possibilidades. Esse valor de x, basta que ele seja um valor real. Então, como o módulo de x tem uma definição por si só, então essa função que é f de x ou y é igual a módulo de x, e a gente sabe que módulo de x tem duas possibilidades, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, vamos lá. A função modular, f de x igual a módulo de x, tem duas possibilidades. Ela tem duas leis de formação, ou uma mesma lei de formação, só que com duas partes, né? Dividindo em duas sentenças aí. Que é assim, x, né? O módulo de x vai ser ele mesmo. Aquele caso que a gente estava falando ainda há pouco, se o x for positivo ou nulo, e sempre o módulo de x vai ser ele que tá lá dentro com o sinal trocado, se o x for menor do que zero. Tranquilo? Beleza? Tá. E aí, a gente teria a partir dessa lei de formação, né? Ou seja, essa lei de formação composta. É o composto que eu quero dizer no sentido de, enfim, ter duas possibilidades, né? Dois intervalos. A gente vai ter um gráfico também um pouco diferenciado, que para quem já estudou é aquele gráfico em V, né? É porque justamente como o módulo sempre vai ter essa coisa de tornar o valor positivo, a gente foi percebendo isso, que o módulo tem essa característica, o gráfico não vai ser diferente. Ou seja, os resultados, ou seja, os valores para y sempre serão positivos. Tudo bem? E a gente vai ver isso graficamente. Eu queria que você prestasse atenção nessa criação do gráfico, que ela também vai ser um elemento aí interessante para maior entendimento até da própria operação módulo. Vamos lá? Bom, como f de x a gente acabou de ver essas duas possibilidades, x, vou só repetir aqui embaixo, tá? X maior ou igual a zero. Ou menos x se o x já for negativo. O que vai acontecer então? Eu vou criar o gráfico dessas duas coisas, porque são dois gráficos, teoricamente, né? Teoricamente, f de x tem que ser igual a x, ou seja, eu teria então a função y igual a x, e f de x é igual a menos x, ou seja, eu teria uma função y igual a menos x, só que para diferentes intervalos. A função vai ser y igual a x, que a gente chama de função função... Como é? Ai, perdi o nome. Identidade, desculpa. A função identidade, né, aquela que também é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, ela vai passar aqui no ponto 1, 1, 2, 2, né, y igual a x. 1, 1, 2, 2, 3, 3, ou menos 1, 0, 0, menos 2, menos 2. Enquanto essa não, essa vai passar no 1, menos 2, 1, menos 1, 2, menos 2, assim por diante, beleza? Só que para diferentes intervalos. Então, teoricamente, vamos lá, vamos à criação. Eu vou criar essa aqui primeira de laranja, e vou criar essa segunda aqui de verde, beleza? Depois a gente junta as duas coisas que vai ter um ajuntamento aí. Vamos à função que eu vou criar de laranja, que seria essa aqui, y igual a x. Y igual a x, ela meio que passa aqui nos quadrantes ímpares. Tu entende quando eu falo quadrante ímpar? Não? Quadrante ímpar é o seguinte, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Aí y igual a x, que é essa aqui, ela é uma função, por exemplo, dos quadrantes ímpares, né? Ela passa no primeiro e no terceiro. E aqui na origem também, eu vou dar uma roubadinha, beleza?
Tá. Aí agora a outra função que eu ali sublinhei de laranja seria a função y igual a menos x. Ela seria a bissetriz dos quadrantes pares, né? Vê se você me entende. Porque quando eu atribuir x igual a 1, o resultado vai dar menos 1. Então, ela passa no... Quando eu atribuir x... Melhor. Aqui assim, atribuir x positivo, y dá negativo. Quando eu atribuo x positivo, y dá negativo. E quando eu atribuo x negativo, y dá positivo. Aí, teoricamente, são dois gráficos, né? Teoricamente, porque não tem como uma função ter dois gráficos. Ela tem dois pedaços, eu diria pra você. Porque a gente vai pegar, né? Bom, a função módulo. Né? A função módulo, que é essa aqui ou essa. Ela tem o seguinte, a gente acabou de ver, né? Que f de x vai ser x, ou seja, y é igual a x. Se o valor de x for positivo, que era a função laranja. Então, dessa função laranja, galera, a gente meio que só pega... Eu vou fazer um rabisco aqui, tá? Eu vou só pegar a parte do x positivo, que seria daqui, né? Isso aqui em laranja. Então, a gente eliminaria essa parte aqui, porque aqui, vê se você entende. Esse gráfico em laranja, essa parte laranja, ela é para o x negativo, né? Assim como o gráfico verde, a gente teria o quê? Bom, o gráfico verde é o y igual a menos x, só que ele só vale para qual intervalo? X menor do que zero, né? Ou seja, só para x negativos. Então, a gente fica com essa parte aqui, porque é para x negativo, e essa parte aqui a gente elimina. E aí o gráfico acaba se tornando esse que está em cima, tá? Eu vou tentar dar um destaque para ele. Tu me ajuda aí? Esse gráfico, que é o gráfico da função modular, eu vou colocá-lo de vermelho. Tomara que dê para visualizar. Tá dando para visualizar, gente? Depois me fala lá, tá? Na monitoria, ou depois manda um comentário, fala, Kaique, não gostei. Mas esse seria o gráfico, vou fazer uma bordinha mais vermelha. Esse seria o gráfico da função modular. Eita, borroquei aqui. Queria fazer bonito. A gente sempre quer fazer bonito, né? Mas seria isso, esse seria o gráfico, tá? Esse V. E aí, por característica, isso aqui em V, né? Seria a função y, ou f de x, igual a módulo de x. Isso em vermelho. Bom, aí por característica sempre vai ser uma função, vê se você entende. É como se a gente tivesse pego essa parte que está dando negativa e tivesse replicado para cima. Ou essa parte aqui que é negativa você replicou para cima. Basicamente, a função modular, o eixo x ele acaba funcionando como um espelho. Independente do que vai estar dentro do módulo, porque como o resultado, que é o y, não pode dar negativo, né, módulo, então esse gráfico sempre vai estar meio que assim, quando chegar no menor ponto, no menor valor de y possível, que na maioria, né, em alguns casos, nesse caso aqui pelo menos está dando zero, né, o menor y, não chega a dar menos 1, ou menos 2, ou menos 3, porque sempre o menos 1 vai passar a ser 1, sempre o menos 2 vai passar a ser 2. Então você tem uma reflexão, né? É como se o eixo y fosse um próprio eixo de simetria, nesse caso. Tá? Bom, para isso, né, pra gente tirar outras dúvidas que possam ter surgido a partir dessa definição, mas essa seria a função módulo, eu criei alguns exemplos pra gente treinar e justamente fazer essa criação de gráfico a partir da lei de formação previamente dada. Vamos lá?